E a gente ligava muito. E porque família é longe, aí Alvorada, Goiás, aí de Fortaleza, aí a gente começou a falar com muita gente. Aí eu usava muito cartão telefônico. Muita. E aí eu vi que tinha umas pessoas que catavam cartão telefônico do lixo. Falei, por que essas pessoas estão catando cartão telefônico do lixo? E aí eu perguntei a um rapaz que chamava Sandro. Foi o primeiro rapaz que eu conheci no cartão telefônico. De vez em quando eu vejo ele na rua, um altão magrelo, chama Sandro. Acho que hoje, não sei se ele vira o camelô, alguma coisa assim. E aí eu conheci esse Sandro. E aí ele falou pra mim, olha, você não conhece o Clube Filatélico? Eles compram cartão usado. Eu compro cartão usado, eu tinha muito. E eu ligava muito. Falei, quanto que custa? Aí ele, depende do cartão. 10 centavos, 20 centavos. Tem cartão até de R$1, R$2. E se você achar um cartão raro, aí é muito caro. Se você achar um Corcovado, um Romário, Burle Marx, é muito caro. Aí eu, vou conhecer esse Clube Juiz de Fora. Aí conheci o seu Sérvulo Nunes, que era o presidente do Clube Juiz de Fora, que é um amor, meu amigo. Fico triste que agora ele faleceu. Mas assim, foi meu primeiro grande amigo. Foi o Sérvulo Nunes, era o presidente do Clube Filatélico de Juiz de Fora. Aí fui lá, conheci ele, ele falou... Aí ele me apresentou o seu Maurício Magalhães, que era o dono das Casas Magalhães, que ficava na Getúlio ali com a Marechal. E o seu Maurício também colecionava. Aí o seu Maurício falou, Carla, você tem muito cartão, por que você não vai na Feira do Rio, na Mahatma Gandhi? Eu, por quê? Lá na Feira do Rio tem uma feira que eles vendem, eles compram, os colecionadores pagam caro nesses cartões. Tem cartão aqui que você vai vender por R$2, R$3, R$4. Eu, tem? Ele tem. Aí eu comecei a me aprofundar, a estudar aquilo. E fiquei 12 anos trabalhando no cartão telefônico. É mesmo? Fui uma das top 1 do Brasil no cartão telefônico, vendendo muito, montei loja no Rio. Eu tinha os meus vendedores aqui em Juiz de Fora, aí eu mudei pro Rio, porque eu ia e vinha todo final de semana. Sim. Só que no Rio a venda era muito maior. E lá eu descobri que além dos colecionadores, que eu fiz na Mahatma Gandhi e na praça... Como era o nome da outra praça, Wilton? Da feira de sábado? A Mahatma Gandhi é a feira de domingo e tem a feira de sábado. Praça 15. Então eu ia no sábado pra Praça 15 e no domingo pra Mahatma Gandhi. E aí eu comecei a vender. Só que em Juiz de Fora era Telemig e no Rio era Telerge. Não, elas não eram unificadas ainda. E os cartões que eu trouxe de Fortaleza era Telefor. Os cartões que eu trouxe de Alvorada do Norte de Goiás era Telegoiás. Então, esses cartões que eu trouxe de fora valiam muito, porque aqui não tinha. Juiz de Fora não tinha, o Rio não tinha. Porque as redes não eram unificadas, cada estado tinha a sua. Aí tinha a Telesp em São Paulo, a Telesc em Santa Catarina. Cada um tinha a sua telefonia, né? Como a CEMIG, cada um tem o seu CEMIG, né? Mais ou menos, só que a CEMIG é privatizada. Não é privatizado, é do município. Não, mas quando você vai pra Santos em Dumont. Minas. Não, quando você vai pra Santos Dumont é outra, Copasa. Não, Copasa é de água. CEMIG é da luz, falando da luz. É mesmo. É que no Rio é Telerge. Não, Light. No Rio é Light. São Paulo já é outro nome. Então é tipo isso. Só que aí eu vi que realmente dava muito dinheiro. De eu ir pra feira no domingo, tipo assim, na época eu pagava 20 e poucos reais, R$19 a passpassagem de ônibus, que eu ia de ônibus. Voltava de lá com 200, 300, 400 reais. Num domingo, isso em 1994. 94 pra 95. É muito dinheiro. Tá doido. Aí eu falei, vou começar a mexer com isso. Na época. Eu acho que eu ganhava mais que salário mínimo. Não, um dia, né? Eu acho que eu ganhava mais que salário mínimo na feira. Eu acho que sim. Doido. Porque tem muito colecionador. E o colecionador, eles são muito aficionados. Sim. E tem todo tipo de coleção. Nessa feira da Mahatma Gandhi tinha de latinha de cerveja, de selo, de moeda. Tinham várias. Na da Praça 15 tinha muito mais. Aí tinha colecionador de cartão postal, de várias coisas, revista. O povo antigamente dava de vinil. Muito valor esses trem, né? E assim, hoje o acesso pela internet é muito fácil, mas naquela época não era. Não tinha. E as pessoas não tinham acesso de ver certas coisas. Então, quando eles viam, eles queriam pra eles. Verdade. Hoje na internet é diferente. Aí comecei a fazer essas feiras. E aí eu montei loja em Juiz de Fora, montei loja no Rio. Aí eu vi que além da feira eu podia vender pro comércio. Aí o que eu fazia? Eu consegui trabalhar como credenciada da Telemig. Eu comprava na Telemig em atacado as caixas de 200, várias caixas, e aí eu ia pra feira, vendia pros colecionadores. Aí era mais caro.
Aí aquilo que sobrava, E você comprava, desculpa, só pra... Você 60 comprava, centavos. mas você comprava vazio. Não, cheio, novo. Ah, comprava novo, você vendia novo. É, porque aí o vazio, tem colecionador de vazio, mas tem o colecionador do cheio. Ah, tá. Entendeu? Não, legal. Porque Pra entender. o colecionador do vazio é o colecionador com um poder aquisitivo mais baixo. barato, Mas os colecionadores mais tops, eles não querem vazio. Eles querem virgem, novinho, nunca foi usado. Top. Entendeu? E aí eu vendia os vazios, mas eu vendia os cheios. Só que os cheios davam muito mais lucro. Sim. Aí eu parei de mexer muito com o vazio. Só o que os molequinhos juntavam e me davam. Porque aí eu botei muito molequinho pra juntar e eu vendia. Eu comprava dos molequinhos a 10 centavos. Entendeu? Em vez de eu ficar lá juntando no cinzeiro, coisa que eu fiz uma temporada, eu parei de juntar no cinzeiro, botava os molequinhos e eu comprava dos molequinhos. Sim. Entendeu? E aí comecei a vender os cheios. Só que quando acabava a feira, aí eu falava, eu vou vender pro fulano da cidade tal, Beltrano da cidade tal, e vai me sobrar ainda 1000 cartões. O que eu faço com os 1000 cartões? Banca de jornal, revista, lanchonete, barzinho, e eu vendia os cartões. Tá vendo? Como é que eu sou correria? Já era empreendedora acabava já a feira. Em 95. Isso eu acho que 94. Acabava a feira, eu com a mochilinha nas costas, a feira era na Marrata Grande e eu morava no Catumbi. Então eu ia na Rua do Riachuelo, passando banca de jornal, barzinho, blá blá. Só que aí o lucro eu recomprava de mercadoria. Sim. Então eu recomprava sempre a mercadoria. E aquilo, o volume sempre ia crescendo. Então eu fui alargando, pegando o centro todo do Rio. Sim. Quando eu peguei o centro todo do Rio, eu já não aguentava mais andar e já não dava mais conta. Aí eu peguei uma loja e eu abastecia todos os camelôs e eu ensinava eles como que fazia pra vender no barzinho, na padaria. Legal. Entendeu? Legal. Eu falei que E se eu aí ficar foi? aqui vai dar 2 horas só de trabalho. Não, mas não tem problema. E aí fiquei 12 anos no cartão telefônico, parei porque eu fui assaltada, ameaçaram meu filho, foi muito chato. E Lá não no Rio, tem. lá. Vocês ficaram 12 anos nessa época, vocês ficaram 12 anos no Rio Fiquei direto. 12 anos. E aí, em 98, foi a época que eu comecei a sair. De 94 para 98, eu já tinha 4 anos. Sim. Em 98, eu vi que eu não queria morar mais no Rio, porque foi a primeira vez que eu fui assaltada. Sim. E foi o seguinte, eu vinha em Juiz de Fora e ia pro Rio. Juiz de Fora, Rio. Eu cheguei na loja, eu tinha um montante de mercadoria e dinheiro, e aí tinha uns caras sentados na loja, porque assim, era sobreloja, edifício 77 da 7 de setembro. Eu tinha a loja 210, era a minha. Ah, lá no Rio. No Rio. Era 7 de setembro com a Avenida Rio Branco, na primeira galeria. Bem no centrão mesmo. É, a primeira loja do segundo andar ali, 210, era a minha. E aí eu vendia pros camelôs, vendia tudo. Quando eu peguei a loja, ela já tinha sido assaltada. Então, como eu não queria ser assaltada, eu botei blindex na frente toda, coloquei um granito que tinha um buraquinho assim pros camelô comprar, que eu vendia de 50 em 50 pros camelô, porque eu tinha medo de assalto. Só que aí... o bandido sempre acha um jeito, né? Sempre. Um dia eu cheguei na loja e na frente tinha um vão que você via a loja lá embaixo assim, né? A sobreloja e a loja. E tinha um berolzinho que eles ficavam sentados. E esses bandidos estavam sentados nesse berolzinho. A loja tava cheia. Eu tinha uma sócia, chamava Ana. E aí eu cheguei e falei com eles, tudo bom? Deixa eu só me acertar aqui que eu tô chegando agora de viagem e já atendo vocês. Porque na hora que eu cheguei, o cara já levantou. Ele queria ser atendido por mim. Ele já tinha ido na loja antes. Já te conhecia, já tinha pegado a fita toda já. Eu era menininha, eu falava baixo, eu falando igual criança, né? Hoje a minha voz é mais adulta e era muito pior quando eu era muito menina a minha voz. E a Ana não, a Ana era mais mulher, mais esporrenta, falava palavrão. Eu naquela época não falava palavrão, hoje eu falo palavrão. Mas eu naquela época não falava palavrão. E aí eles queriam me assaltar, não queriam assaltar a Ana, a minha sócia. Aí quando eu entrei, aí fui acertar a caixa com a Ana, ver o que já tinha período da manhã, o que foi, falar o que eu fiz em Juiz de Fora, pra zerar, pra continuar o dia. Sim. Tinham várias pessoas na frente da loja, e assim, era a loja com granito, o blindex, um corredorzinho assim, com uma portinha pra entrar pra dentro da loja. E esse blindex, a porta só abria pelo lado de dentro ou no botão que eu apertava lá dentro pra liberar a porta. Sim. Porque eu não deixei a porta aberta, deixei a porta fechada. Só que o bandido simulou pro cliente que tava na loja, tipo assim, pra ele abrir a porta. O cliente foi e abriu a porta. Putz. Aí ele entrou, passou por todos os clientes, abriu a portinha e eu tava. O único lugar na loja que não era visto do blindex era um armário desses de ferro assim. Tipo o armário que tem em academia. Sim. Aí eu tinha um armário de ferro desse que ficava bem de frente a essa portinha assim.
E aí eu tava lá mexendo no dinheiro e conversando com a Ana e acertando as contas do dia. Eu tava com 60 mil reais na mão. Em 1998. 60 mil reais na mão. Aí ele entrou, ele usava uma camisa de botão assim, com pochetezinha. Nossa, depois eu fiquei com um nervoso quando eu vi a homem mexendo na camisa. Nossa. Dá um nervoso, a gente tem um trauma pós-assalto, né? Certeza. E aí ele mexeu na pochete assim, levantou assim, levantou a arma, engatilhou, era uma Beretta 22. Engatilhou assim, botou na minha cabeça, assim, aqui na minha cabeça. E eu fiquei calma, tranquila. A Ana entrou em surto. Ela que era a mulherona, a nervosa, a que falava palavrão, a esporrenta, surtou, ficou assim congelada. E eu, que era a menininha, que falava macio, toda garotinha, fiquei tranquila. Falei, olha, cara, não faz isso, tem uma câmera ali. E atrás de mim tinha a porta do banheiro e tinha uma prateleira tipo essa assim, com uma câmera que mostrava a telinha da câmera de segurança. Aí ele tirou a arma da minha cabeça e botou na minha barriga. Aí falando com ele, poxa, não faz isso. Ele tinha ido na loja uns dias anteriores, falou que a mulher dele tava grávida. Aí eu falei assim, sua mulher não tá grávida? Não faz isso. Aí ele, você fala muito, cala a boca, você fala muito. E eu falando sereno, não falei alto, falei tranquilo. Não faz isso, cara, você tá sendo filmado, não sei o quê. E o dinheiro que eu tava na minha mão, do lado aqui eu tinha um frigobar. E nesse frigobar era a bagunça. Porque a loja toda arrumadinha, todo mundo via. E a gente esconde a bagunça. A bagunça era no frigobar, que ficava sacola plástica, pacote de biscoito. Ficava nesse frigobar que era atrás do armário. Aí eu vi assim um frigobar, peguei o dinheiro, enfiei onde é o motorzinho. Enfiei o dinheiro, ele deu um passo mais pra frente. Cheguei mais perto dele. Aí ele olhava assim pro frigobar, falava assim, e aí eu, numa olhadela dessa que ele deu pro frigobar, eu enfiei a mão aqui assim, ó, na arma aqui assim, e aí bati com ele pro lado de cá, ele bateu na porta do armário, aí eu dei uma cabeçada na boca dele assim, aí mordi aqui dentro dele, eu que era boazinha. E a Ana, a louca, saiu correndo. É um assalto, é um assalto. Aí todo mundo saiu correndo da loja. Todo mundo, todos os clientes, a Ana, todo mundo. Eu fiquei sozinha com o ladrão lá dentro. E armado. Aí ele chegou a apertar o gatilho. Só que quando eu enfiei a mão, por sorte, por Deus, né? Porque Deus é que faz tudo. Eu enfiei a mão no cão. E aí quando eu enfiei a mão que ele apertou o gatilho, o cão espremeu essa pelinha aqui, ó. E aí não detonou. Não gatilhou. Aí um dos meus clientes, que era policial militar lá no Rio, Fred, entrou, enfiou no meio de nós dois, meteu a mão na arma também, puxou, a arma saiu da mão do bandido. Aí ele tentou sair correndo pela loja, bateu com o lado assim nesse balcão, assim, mexeu até o balcão de lugar e era muito pesado esse balcão. E quando ele chegou lá na sobreloja, assim, do lado de fora, ele parou, porque como a Ana gritou, é um assalto, é um assalto, é um assalto, tava todo mundo ali do lado de fora, os clientes, os lojistas, todo mundo. Aí quando o bandido saiu correndo, ele meio que, sabe, ele assustou. Ele paralisou. No que ele paralisou, o Fred botou a mão aqui atrás nele, assim, botou a mão na calça e parecia cena de filme com as perninhas dele assim, ó. Aí ele ainda ficou pendurado um pouquinho na grade, ele pegou o revólver, pá, ele caiu de cara lá no chão, tomou 27 pontos aqui, ó. Nossa. E aí acabou que eles não roubaram você, pelo menos. Não, mas foi pior. Mas o trauma é pior, Não, né? foi pior. Por quê? Como ele não levou e foi preso, quando ele caiu lá embaixo, o pessoal da segurança dos prédios lá do centro almoçava ali na galeria, porque lá tinha restaurante. Quando ele caiu, apareceu aquele monte de arma, assim, parecia cena de filme, porque eram seguranças dos prédios. Aí chama a polícia, foi pra delegacia... Como é que era o nome da delegacia lá? Na Praça Mauá. Aí foi pra Praça Mauá na delegacia, chama a polícia, não sei o quê. Aí um desses seguranças pegou o currião que ele tinha, assim, já amarrou mão, já amarrou pé, tomou a arma dele. E ele falava assim pra mim, olha, por favor, não entrega a arma, não entrega a arma, não entrega a arma. Falava pra mim, pra eu não entregar a arma. Aí eu falava assim, quem te mandou? Porque o meu assalto era o terceiro assalto do ano, e sendo que várias outras lojas que eram do mesmo ramo que o meu tinham sido assaltadas. Então era encomendado. Era encomendado. E um taxista já tinha tomado tiro, porque o cara comprou na Telerge, pegou o táxi, os assaltantes deram tiro, acertou a coluna do taxista. Aí eu falei, quem te mandou? Aquilo era uma quadrilha já preparado pra assaltar todo mundo. E aí era alguém do meio, com toda certeza. Não sei quem é. É porque tinha que saber que aquilo ali dá dinheiro. E tem que vender, Eu tava com 60 mil reais na mão.
Olha como é que aquilo girava acho que dinheiro. Ele não esperava, com certeza ele não devia esperar que você tava com isso tudo, mas ele sabia. Mas no sabe mínimo, que ele ia dá pegar, dinheiro. Por quê? Porque o volume de camelô na rua é muito grande. Sim. Cada camelô subia e comprava 50 cartões. Que na época eu já tava vendendo a R$1,10. Então, ele pagava R$55. Sim. Cada camelô. Tinha camelô que subia e descia várias vezes no dia. Subia e descia várias vezes no dia. Então, ele sabia que eu carregava muito dinheiro. Sim. E todo mundo do ramo carregava muito Sim. dinheiro. Cartão telefônico naquela época era muito dinheiro. Sim. E aí, não entreguei a arma pra ele, fui pra delegacia, ele na delegacia se transformou. Era um menino de 19 anos, a aparência dele era uma. Na delegacia virou um monstro. Primeiro a polícia levou ele pra fazer os pontos no Souza Aguiar. Aí depois trouxe ele pra delegacia, eu fiquei sentado de um lado, ele do outro, algemado, e ele pegava a mão assim, ó, com as unhas aqui, onde ele tinha tomado ponto, e fazia assim, ó, com toda a força pra sangrar. Ele fazia isso. Aí eu vi, nossa, que coisa horrível. Por isso não pode ter pena de bandido machucado, não, porque eles fazem aquilo já pra ferrar o policial, já pra se fazer de coitadinho. Ele com as unhas assim, fazia assim, raspando os pontos aqui assim. Nossa. Horrível. E eu olhava pra cara dele, era um demônio. Não era já aquele menino de 19 anos. Era um demônio, é um troço muito ruim mesmo. É quando você começa a ver as faces do mal mesmo. Sim. A aparência dele era completamente outra. Outra do que aquele menino que tinha ido lá na loja, sabe? Outro menino. Tinha 19 anos. Sim. E aí fui em todos os processos, todas as audiências eu fui. Ele entrou porte de arma ilegal, porque era raspada a arma, por isso que ele não queria que eu entregasse. Entrou com tentativa de homicídio porque ele apertou o gatilho e tinha apertado o meu dedo. Entrou com formação de quadrilha, porque era ele, mas as pessoas estavam ali. Teve mais uma coisa. E aí depois, o advogado falou pra mim, mas não adianta você ficar feliz, porque ele só vai ficar 1/3 da pena e ainda sai antes de 1/3 com um bom comportamento. Aí eu falei, que absurdo é esse? Só que até eu ir nessas audiências todas, ele ou a família dele, eu não sei quem, ficava me ligando. Me ligando. Te ameaçando. Me ameaçando, porque eles não queriam que eu fosse na audiência, eles não queriam que eu entregasse a arma. Então, cada hora eles não queriam que eu fizesse alguma coisa que era pra piorar a pena dele, eles não queriam que eu fizesse, que é pra ele sair ileso. Só que eu fui em tudo. Só que no final eu já não aguentava mais, porque teve uma noite... Desgaste psicológico muito grande, e o medo pelo meu filho. Foi isso que me fez sair do Rio. Porque... Quando me ameaça o meu marido, a gente é adulto, sabe? E a gente se resolve, e a gente fala, não tenho medo da morte, alguma coisa assim, porque você é adulto. Sim. Mas quando ameaça a pessoa que você mais ama, quando ameaça aquilo que você mais ama na vida, você muda completamente. Toca e aí, em outro ponto, né? E teve uma noite que eles ameaçando, eu falei com ele assim, vamos tirar o Jonathan do Rio. O Jonathan na época tinha 2 anos. Meu filho nasceu em 96. Aí, isso foi em 98. Aí eu falei assim, vamos tirar o Jonathan do Rio, a gente leva ele pra minha mãe. Na época minha mãe morava aqui em Juiz de Fora, do Jardim de Alá. Aí era 9 e pouca da noite, acabou o comércio lá da loja. Eu empacotei tudo que eu botava no Vaspex. Saí da loja, fui no aeroporto e mandar os Vaspex, porque eu vendia também para outros lugares, não só pro Rio. Fui em casa, peguei meu filho, botei roupa, comida no carro. Tipo assim, meia-noite eu cheguei em casa. Vim pro Juiz de Fora, deixei ele na minha mãe lá no Jardim de Alá. Voltei na madrugada. Tipo assim, deixei e falei com a minha mãe e voltei. Deixou e veio. 6 e pouca da manhã eu tava em casa tomando banho, me arrumei e fui pra loja. Era umas 9h30 mais ou menos da manhã. Eles ligaram na loja, 9h30, 10 horas. Eles ligaram na loja e falaram assim, não adianta você esconder seu filho que a gente sabe onde ele tá. Aí eu entrei em pânico. Porque você imagina, eu saí meia-noite de casa, viajei de madrugada, deixei meu filho de madrugada na casa da minha mãe, voltei 6 e pouca da manhã, tava tomando banho pra ir trabalhar. Aí a pessoa liga 9 e pouca da manhã e fala, não adianta você esconder seu filho que a gente sabe onde ele tá. Não, imagina a doideira na cabeça. E aí, na vida, você mede assim, ou você tem valores, você tem prioridades. Sim. E a minha prioridade era meu filho. Claro. Não importasse a loja, dinheiro, eu morava na praia de Botafogo, no número 110, de frente pra praia. Eu abria a janela, eu tava na praia. Eu ganhava muito bem naquela época. Os cartões, naquela época, eu girava mais de R$1 milhão. Eu ganhava muito bem. Sim. Só que aí você pensa, o dinheiro não tem valor nenhum.
Dinheiro não compra quem você ama. É. Dinheiro não vai comprar a minha paz. Dinheiro não vai comprar a minha segurança. Nem a vida, né? Não compra. É. E aí, eu peguei meu filho, meu marido, na época eu tinha um Vectra, que era o carro do momento, Vectra CD. O que coube dentro do carro? Micro-ondas, videocassete. Na época tinha videocassete. Sim. Micro-ondas, videocassete, todos os brinquedos do Jonathan, todas as roupas. Botei no carro e fui embora pra Brasília. Foi pra lá, nem veio pra cá, não. Fui pra Brasília porque o nosso tio era da polícia lá e o nosso primo é da Polícia Federal. Falei, lá a gente tá seguro, porque tá com a nossa família. E aí fui pra Brasília. Aí de lá eu ainda vim 2 vezes de avião, aí eu vim de avião pra audiência, pra poder finalizar o processo. Eu não deixei de ir em nenhuma audiência, fui em todas. Porque eu falei, o que tem que ser justo, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Não vou faltar nenhuma. E gasta do bolso, e prejuízo. E aí fui pra Brasília. Chegou em Brasília, a gente tinha um dinheiro, que não era muito, porque o capital de giro era muito alto. Sim, mas o o custo também, dinheiro meu mesmo era mesmo de pouco. lucro, né? Porque você gira muito e você gasta muito. Sim. Então, assim, eu trabalhava muito, girava muito, mas meu aluguel era muito caro, meu carro era caro, minhas contas eram caras, tudo era caro. E outro, você não esperava acontecer uma coisa E aí, quando dessa, você né? abandona tudo, eu abandonei loja, abandonei casa, abandonei tudo e fui embora pra Brasília. O dinheiro que eu tinha, na época, um primo nosso era mecânico, falou assim, vamos comprar uns carros no leilão, a gente vende carro, que eu arrumo, a gente vende. O Ito entende de carro também. Aí o dinheiro que eu tinha, acho que a gente comprou 5 carros e ainda deu um dinheiro pro meu outro primo que era do mercado que tava precisando. E aí ainda ficou com dinheiro pra consertar os carros.